Olá pessoal, estamos dando início a mais um vídeo aqui do nosso canal Café Gelado e hoje a nossa pauta é sobre cultura. E aí pessoal, eu sou o Alessio, vou estar junto com a Tawane aqui nesse canal Café Gelado, trazendo para vocês várias conversas, vários bate-papos sobre cultura e também sobre política. Desde já eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para receber as notificações que virão chegar aí muito em breve para vocês. Exato. Bom, gente, a nossa pauta hoje do nosso vídeo vai ser em torno da cultura. Cultura aqui no nosso estado, a nível também regional, a nível Nordeste. E a gente trouxe um escritor jovem aqui a nível Nordeste, que é o Afonso Celso. Bom, para quem não conhece Afonso Celso, ele é escritor piauiense e ele tem apenas 23 anos e também é estudante de jornalismo. E já coleciona aí uma trajetória brilhante. Já tem livros em formatos físicos, também e-book. Na pandemia, ele também produziu alguns livros, né? E a gente vai estar falando sobre isso aqui no decorrer do nosso vídeo. Ele vai falar um pouco sobre a vivência dele, né, como jovem escritor aqui na nossa região e principalmente os principais desafios que ele enfrenta, né, na sua trajetória. Afonso, iniciando aqui a nossa conversa, na verdade, não vamos chamar de entrevista, vamos falar sobre a sua carreira. Tudo tem um início e a gente queria saber de você como foi que começou, o porquê, enfim, a sua história como escritor, como foi que começou? Cara, a minha história como escritor, ela parece aquela história de bar que a gente conta em bar. Acredito que todo mundo já sofreu alguma decepção amorosa e por conta dessas decepções amorosas a gente acaba descobrindo algumas coisas. Tem gente que escreve música, tem gente que sai para beber. Eu resolvi fazer um pouco dos dois, escrever e beber. E aí, e aí eu comecei, tive algumas decepções amorosas no início. E por conta disso eu comecei a escrever aqui dentro do quarto e foi assim que surgiu o escritor. Surgiu através de algumas decepções e essas decepções elas fizeram nascer esses dois filhos aqui, físicos, e tem um e-book também. No início eu lembro que eu tinha muita vergonha de dizer que eu era escritor e até porque no início a gente sempre que escreve a gente fala muito sobre si. Então, eu também não queria que as pessoas que me conhecessem soubessem o que estava acontecendo na minha vida. Por isso, eu acabei começando a escrever em um perfil no Instagram anônimo, que se chamava Verdades em Textos. E eu assinava meus textos só como A.C, de Afonso Celso. Até porque eu tinha muita vergonha de escrever, não queria que as pessoas soubessem que eu escrevo. E quer queira, quer não, a gente ainda vive em uma sociedade muito machista. Quando a gente vê um homem escrevendo, as pessoas acabam fazendo alguns julgamentos preconceituosos. Então, por conta disso, no início da minha carreira, estava tendo aquelas decepções amorosas, eu comecei a escrever de forma anônima. Mas pode-se dizer que a sofrência foi que me fez começar a escrever, que surgiu o escritor. Certo. Bom, Afonso, eu queria saber mais sobre a questão de ser um jovem escritor. E principalmente, além dos desafios, né, tipo, pessoais que você enfrenta, acredito, principalmente para poder ter inspiração para fazer os vídeos, tipo, inspiração para fazer os textos e afins. Mas eu queria saber como é a questão de investimento de um jovem escritor aqui a nível Nordeste. Você recebe investimento? Como é? Quais são os seus desafios também para lançar novos livros, sejam eles físicos ou na versão e-book? Como é que funciona essa parte como escritor jovem e está construindo a trajetória agora? Cara, é muito difícil essa pergunta. A parte de ser escritor jovem, que muitas vezes falta credibilidade. No início, eu lembro que assim que eu comecei a escrever, que eu lancei meu primeiro livro, comecei a dar palestras, lembro que eu enfrentei um auditório lá em Valência que tinha mais de 400 pessoas. E aí eu dei a palestra inteira e quando eu disse que na época eu tinha apenas 19 anos, muita gente diz assim, como é que você tem 19 anos e fala essas coisas, parece uma pessoa mais madura. Mas quem me conhece na vida real sabe que eu também não sei se fosse maturidade toda. Eu gosto muito de levar a vida na brincadeira, mas quando o assunto é meu trabalho, é escrita, eu sempre priorizo ele, porque é o que eu quero levar para a vida. E eu amo escrever, eu amo o que eu faço, eu amo dar palestras, e confesso que é difícil. No primeiro lançamento no lançamento do meu primeiro livro, eu recebi um vídeo do Braulio Bessa, e eu nem conhecia ele na época, ainda não tinha
a oportunidade de ter conhecido ele. E no vídeo ele diz assim, não desista, que a peleja é grande, mas a gente tem que ser mais forte do que ela. E realmente é muito difícil, principalmente no primeiro livro, que no primeiro livro a gente é virgem disso, a gente não sabe como que a gente vai prosseguir, com o que a gente faz agora. Então, no primeiro livro, eu não fazia ideia de como que eu iria fazer. Eu também tinha muito medo de mandar meu livro para as editoras, até porque eu sempre tive a autoestima muito baixa. Então, assim, eu tenho certeza que se eu mandasse para a editora negasse, eu ia dizer assim, não, não vou mais escrever, vou desistir de escrever. Então, eu procurei fazer com recursos próprios. Só que com recurso próprio, infelizmente, é algo muito caro. Produzir livro hoje no Brasil é algo muito caro. A gente gasta em torno de 12 mil reais. E na época, muita gente não acreditava em mim. Antes de conhecer como seria o livro, de ver esse formato aqui, como que ele é, muita gente não acreditava em mim, então não investia esse valor, não ajudava ou algo do tipo. Então, assim, eu lembro que na época eu pedi o patrocínio da minha antiga escola, que foi o SEV, eles me deram 25% do valor do livro. E foi assim, eu comecei a fazer rifa, entreguei uma rifa para cada amigo meu, aí meus amigos ficaram responsáveis, acho que cada amigo meu arrumou aí uns 200 reais para mim, né, e eu valorizo muito minhas amizades, porque eu lembro que no primeiro livro foi algo bem difícil, e que eu tive que fazer essas rifas para poder conseguir lançar, e aí eu lembro que na época ainda faltou acho que uns 30% do valor, e aí os meus pais me ajudaram, me emprestaram um dinheiro, e graças a Deus o lançamento foi muito bom, e eu consegui arrecadar mais do que eu imaginava e consegui pagar essa dívida que eu tinha com os meus pais. E tá saindo agora, acredito que até março, deva estar saindo um livro novo chamado Deixa Amor Por Onde For. E graças a Deus eu tô correndo aí, parece que tudo vai dar certo, porque eu consiga alguns patrocínios para que eu possa lançar esse livro, porque é um investimento muito alto. Mas é um sonho, a gente tem que correr atrás, e eu tô correndo atrás dele para conseguir um dia viver só dele. Antes de fazer a próxima pergunta, eu queria saber, é primeira mão essa informação desse novo livro, do lançamento desse novo projeto? Em primeira mão, eu já tinha anunciado que, no Instagram que eu iria lançar um livro, mas ainda não tinha dado datas, não tinha falado o nome, então pode-se dizer que é primeira mão. Tá vendo? Em março tem lançamento novo. Tem lançamento do livro novo. E tá bonita a capa, viu? Tá bonita. Bacana. Depois você pode estar disponibilizando pra gente fazer a divulgação. Mostro, claro. Então, é uma honra. Perfeito. Você já comentou sobre o assunto da próxima pergunta, que é sobre preconceito. Só que você falou sobre preconceito por ser homem que escreve e escreve sobre sentimentos. Né? Nessa sociedade machista que você bem citou, o homem ele não pode demonstrar tanto sentimento porque já é visto como uma pessoa mais fraca, enfim. Só que, para além desse preconceito, eu queria que você falasse se já sentiu preconceito por ser jovem. Assim, as pessoas não acreditarem tanto no seu trabalho por ser jovem, não considerarem tanto, não respeitarem tanto por esse motivo. Ou se não, as pessoas levam como se fosse um escritor já carimbado, um escritor, como a gente fala, os medalhões, né, da escrita campeã. Tá longe de ser medalhão, mas, cara, durante minha vida toda, é um assunto muito delicado, porque durante minha vida toda eu sempre sofri muitos preconceitos. Na minha infância, eu lembro que é um assunto que às vezes que eu nem gosto muito de falar, mas acredito que a pergunta cabe também. Na minha infância, eu lembro que eu sofria muito preconceito, muito racismo, em que eu tive que mudar de escola por conta disso. É uma coisa que pouca gente sabe, mas quando tinha por volta de 10, 12 anos, eu lembro que eu não gostava muito de ir para a escola, porque toda vez quando eu ia para a escola me chamavam de macaco, me chamavam de pretinho. Na época tinha uma novela da Globo que tinha um macaco que se chamava Chico, que era Caras e Bocas. Eu nunca me esqueci disso. E a turma toda me chamava de Chico, de macaco, de pretinho, e era algo que me machucava muito, que me deixava muito mal. E é algo que até hoje eu nunca tratei, é algo que eu também nunca procurei uma cura para isso. E é por isso que eu até brinco. Muitas vezes eu digo assim, eu tô bonito hoje, mas não é se achando ou porque eu tenho uma autoestima
alta, é pelo contrário, é porque eu tenho uma autoestima baixa devido a esse preconceito que eu sofri, que eu ainda não tratei. Então, sempre que possível, eu tento me elevar, eu tento dizer que eu tô bem, eu tento dizer que eu tô bonito, para eu mesmo me sentir bem comigo mesmo. Bom, muito bacana, Afonso, e também obrigada por estar se abrindo, assim, né? Falando das suas feridas também aqui no Eu nosso acho que eu canal. nunca dei uma entrevista que eu falei sobre esse assunto. Também é outra exclusividade. Nunca, Inclusive, a nunca gente fica muito falei. grato, viu? Por você estar se abrindo, continue assim. Bom, Afonso, como eu falei no início da entrevista, o Afonso também é estudante de jornalismo. Só que o Afonso, ele entrou no jornalismo posteriormente de se identificar como escritor. E isso geralmente é o inverso, né? Primeira pessoa ou entra no ramo da humanas, historiador, depois se identifica como escritor, jornalista, depois se identifica como escritor. E o Afonso foi o inverso. Ele primeiro se identificou como escritor e depois foi para a aula de jornalismo. Afonso queria saber como foi. Agora eu sou escritor, preciso ser jornalista ou não? Você já cursou outro curso além de jornalismo? Como foi essa sua transição de escritor para jornalista? Fala um pouquinho pra gente. Quando eu terminei o ensino médio, eu não fazia ideia do que eu queria ser. Eu lembro que eu escrevia, mas eu escrevia mais por hobby. Nunca imaginei que eu pudesse... eu mesmo no início eu não acreditava que eu pudesse virar escritor e ter livro publicado. Então, no início eu não sabia o que fazer. Então, eu botei para o que eu passava. Então, comecei a cursar matemática. E isso aí foi antes do lançamento do meu primeiro livro. E aí, no curso de matemática, que eu vi aquele monte de cálculo... Eu gostava muito de matemática no ensino médio. Mas quando eu vi aquele monte de cálculos, eu disse, cara, não é isso que eu quero para mim, não. Não me identifico. Aí tranquei o curso de matemática, lancei um livro, aí passei 6 meses sem estudar, só fazendo, só mesmo trabalhando com o livro. Aí fiz o Enem novamente. Quando eu fiz o Enem novamente, eu fui e disse, não, vou me dedicar à escrita, vou cursar letras. Aí eu comecei, botei a minha matrícula para minha nota para letras, cheguei a passar, entrei no grupo de calouros, mas eu considero que eu não estava pronto para cursar letras. Eu acho letras um curso muito bonito. E naquele momento eu não estava pronto para cursar letras, até porque eu era muito imaturo, eu estava começando a escrever, estava começando a identificar minha forma de escrever, a tentar melhorar. E quer queira, quer não, quando a gente começa a escrever, a gente coloca para fora os nossos sentimentos, mas a gente ainda não tem aquela prática, a gente ainda não tem aquela como é que se aquela aptidão, aquela beleza toda da escrita. Eu ainda não tinha. E acredito que ainda não tenho, mas melhorou a qualidade dos textos. E na época que eu comecei a cursar letras, no próprio grupo mesmo, tinha algumas pessoas que tinham muito preconceito, sabe? Com escritores de internet. Na época eu estava começando essa modalidade que as pessoas dizem escritores de internet, até então pejorativo. Ainda mais escritores que escreviam dessa forma, crônicas românticas e etc. E é um falso intelectualismo que eu acho, porque as pessoas estavam lá no curso de letras, estavam estudando escritores e mesmo assim tinha preconceito com escritores que estavam surgindo. Então isso acabou me desmotivando, eu via muita piada sobre o meu trabalho nas redes sociais, e acabou que fez com que eu desistisse de me matricular no curso de letras. E eu decidi mesmo fazer jornalismo porque eu acreditava que de todas as áreas, jornalismo talvez fosse a que me fizesse crescer mais no que eu queria para a vida, porque naquele momento que eu optei por jornalismo, eu já sabia o que eu queria. Eu quero viver da escrita, quero viver dos livros, quero escrever, quero falar sobre o que eu escrevo nos programas de televisão, quero nas rádios. Então, eu quero viver dando palestra, porque para mim é uma das coisas que eu mais amo na vida, é dar palestra. Eu acredito que escrever e dar palestra são as duas coisas que eu mais amo fazer. Então, assim, eu acreditava que naquela época que eu fiz a matrícula para jornalismo, eu acreditava que a forma para eu conseguir atingir meus objetivos mais rápido era eu cursando jornalismo. Afonso, rapidamente eu queria que você falasse assim, toda área ela tem seu ônus e tem seu bônus. E aí eu queria saber de você o que foi que o jornalismo não, a escrita nessa carreira como escritor já te proporcionou positivamente, e também o que foi que ela te tirou. Cara,
eu acho que eu poderia chegar e dizer assim, perguntou qual foi o que mais de bom que a carreira de escritor te proporcionou. Poderia chegar aqui e dizer que foi o carro que eu consegui comprar com a venda dos livros. Eu poderia te dizer que foi as viagens que eu fiz, dando palestras, visitar cidades que eu gostei de visitar, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza. Vendendo os livros, poderia dizer que foi o carro, poderia dizer que foram viagens, poderia dizer que foi conhecer pessoas que eu nunca imaginei que fosse conhecer através dos livros. Poderia ser dizer que ver as pessoas que eu sempre admirei me seguindo nas redes sociais, Lázaro Ramos, Duzão, Mariana Xavier, Dorival Dantas. Poderia dizer que foi conhecer essas pessoas, as viagens, me manter, comprar meu carro, comprar minhas coisas. Mas, cara, para mim, a coisa mais gratificante que já me aconteceu é perceber que o que eu faço diariamente, o que eu me dedico a fazer todos os dias, ajuda outras pessoas. E não é clichê falar isso, mas realmente eu me sinto muito feliz. Para mim, a melhor recompensa que eu poderia ter é ver que o que eu escrevo, o que eu faço diariamente, vem ajudando várias pessoas. Eu recebo mensagens diariamente dizendo que, cara, esse texto que tu fez me salvou, esse texto que tu fez mudou meu dia, esse texto que tu fez me ajudou a curar uma crise de ansiedade. Comprei teu livro, gostei do texto, teu livro me ajudou a curar certas dores. Então, para mim, esse foi o melhor presente que eu poderia ganhar da escrita. Ver as pessoas felizes com o que eu escrevo, ver as pessoas, assim, gostando do que eu escrevo e ver que o que eu escrevo ajuda essas pessoas. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, eu fiz uma campanha, entre aspas, de fazer assim, bota seu número aqui que eu vou ligar para você. E aí eu começava a ligar para todo mundo, começava a conversar com as pessoas sobre como a vida da pessoa. E teve uma ligação que me marcou muito, que foi de uma pessoa que disse assim, eu estava prestes a me suicidar e a sua ligação está me ajudando. Eu não sei como é que vai ser amanhã, mas hoje você me salvou. Então, para mim, foi uma das coisas mais importantes que já aconteceram na minha vida e que a escrita me proporcionou. Graças a Deus, eu mantive contato com essa pessoa, conversava com essa pessoa diariamente. Essa pessoa procurou um psicólogo, procurou uma terapia, procurou um psiquiatra depois e, graças a Deus, ela está bem. Graças a Deus, ela continua ainda, de vez em quando ela manda mensagem. E várias vezes ela já disse para mim que naquele dia eu salvei a vida dela. Então, para mim, não existe nada que vai superar o fato de eu já ter ajudado alguém nesse quesito, sabe? E todas as vezes, todo mundo pensa em desistir em algum momento dos sonhos, pensa em desistir da vida, pensa em desistir dos sonhos e do que quer para a vida. E por diversas vezes eu já pensei em desistir de escrever, de viver nessa vida de Instagram e tudo mais, mas todas as vezes quando eu penso em desistir de escrever, de compartilhar as coisas no Instagram, me vem uma pessoa e manda uma mensagem: olha, esse texto aqui me ajudou muito, olha, esse texto aqui me salvou, olha, seu livro me ajudou muito. Então, são pessoas que me motivam todos os dias a permanecer na direção certa, a continuar vivendo o meu sonho. E a parte negativa, né? Você tava esquecendo. Cara, a parte negativa é que, infelizmente, tem muita gente que te deseja o mal. Infelizmente, mas eu acho que não é nada de negativo, sabe? De tão ruim assim. Mas é algo que acontece em todos os lugares, as pessoas sempre vão te desejar mal, as pessoas sempre vão ter um pouco de inveja de você. E eu acho que de ruim, assim, que a escrita me proporcionou mesmo, acredito que tenha sido só mais isso mesmo, mas que eu consigo ficar tranquilo quanto a isso. As pessoas desejando mal, as pessoas desejando que não dê certo, as pessoas criticando, as pessoas falando mal, e etc. Mas acredito que é algo que é fácil de ser lidado.
Bom, Afonso, muito legal, né? Sua trajetória é muito linda e eu desejo, né, que você aí tenha uma trajetória ainda mais produtiva aí na sua carreira. Bom, a gente falou sobre os livros, sobre como começou na carreira de escritor, na carreira de jornalista agora, né, que você está aí na sua graduação, mas a questão é, quem é o Afonso por trás dos livros? Você fala de amor, mas você é um cara apaixonado? Como é que tá o coração desse escritor, Afonso? Fala aqui pra gente. Cara, eu sou carente. Eu sou carente de verdade. Eu tenho a personalidade do Ted, de How I Met Your Mother. Essa série aí que o pessoal gosta. Eu esqueci o nome. É How I Met Your Mother, sei lá, alguma coisa assim. Mas quem assiste sabe. Eu sou um cara, eu me apaixono fácil, eu sou bem intenso, eu sou desse jeito, entendeu? Mas é muito difícil falar sobre o Afonso por trás dos textos, porque não dá pra, acho que não dá pra eu mesmo explicar quem sou eu, porque quem me conhece na vida real diz assim, é uma coisa, cara, nem parece que é tu que escreve, porque tem muita coisa que as pessoas acham que todo escritor tem aquele ar intelectual, é aquele todo certinho, que lê bons livros, que fala palavras cultas, que fala bonito, que fala refutar, alguma coisa assim. Mas nunca fui de falar bonito, nunca fui de ser sério, nunca fui dessas coisas. Sempre levei a vida muito na brincadeira. Quem me conhece... Afonso, mas o que a gente quer saber? Você tá nos livros, mas também tá na pista? Fala, a gente quer saber também sobre Tô como na é que tá. pista, ó, gente. Claro, sou solteira. Eu sou da vida. Mas é como eu tava falando. Gosto de brincar, gosto de ir a vida na brincadeira. E nem sempre a gente é sério como a gente é nos livros. Como a gente estava comentando aqui, esse preconceito no mundo da escrita, por ser jovem, ele acontece, né? Você sofreu muito isso na pele. E, assim, eu acredito que se tivessem referências passadas a você, a pessoas que, assim como você, tivessem começado tão jovens e já com a carreira, assim, digamos que tão grande, com essa trajetória toda, que já se vem desde 2017, 2018? 2016. 2016. Então, assim, se você tivesse tido inspirações também da mesma idade, talvez tivesse sido um pouco mais fácil para você entrar nesse ramo, né? Eu acredito. Então, para as pessoas que têm vontade também de escrever e que mesmo sendo jovens, qual é a dica que você dá para começar? Por onde começar? Qual é a melhor forma? Se deve começar também? Deixa aí Cara, suas se for realmente um sonho da pessoa, acho que a pessoa realmente deve investir, porque é um mundo muito difícil. Esse mundo da arte, da literatura, infelizmente a gente vive num país que lê pouco. A média dos brasileiros é apenas de 2 livros por ano, apesar de ser um país que compra muito livros também. O Brasil é o 8º país que mais vende livros no mundo. Mas também tem muitos livros que é aqueles livros, por exemplo, aqui na minha estante tem uns 15 a 20 livros que eu nunca nem li. Eu não me senti preparado para ler esses livros. Mas quanto a acreditar nos sonhos, mesmo sendo jovem, eu acredito que não tem idade para a gente viver nossos sonhos, para a gente acreditar nos nossos sonhos, para a gente viver do que a gente quer para a vida. Então, se você realmente quer escrever, quer viver disso, então você tem que encarar, você tem que ir para cima. Você tem que buscar a melhor forma de se preparar, de fazer o que as pessoas gostam de ver, de ler, algo que você também ama fazer. Então tem que fazer tudo isso com muito coração, porque é difícil. E se você realmente não amar o que você faz, você não vai conseguir. Então você tem que realmente amar o que você faz e ir para cima. E tentar o máximo possível, ler bastante o estilo que você gosta, por exemplo. Eu tenho aqui alguns livros que fogem um pouco do estilo que eu escrevo, e são justamente os livros que eu ainda não li. Eu leio muito, são textos, me inspiro muito, por exemplo, da Marta Medeiros. Tem uns 15 livros aí da Marta Medeiros. E é uma referência para mim. Então você tem que ler, você tem que ir atrás, você tem que dar a cara a tapa. Eu digo muito que eu não sou o melhor escritor que tem aqui em Teresina. Tem muita gente que
que escreve 1000 vezes melhor do que eu, que merecia estar no meu lugar. Mas, mesmo eu não escrevendo tão bem, eu dou minha cara a tapa, eu encaro os desafios, e talvez por isso que eu tenha conseguido lançar 3 livros, porque eu me atrevi. Então, além de amar o que faz, a pessoa tem que se atrever. Certo, Afonso. Bom, a gente tá com o tempo aí já estourando, mas eu queria fazer uma pergunta. Você falou sobre inspirações, sobre pessoas que estão na área também. Há um tempo atrás, não tão distante, vamos dar uns 2, 3 anos atrás, se eu não me engano, houve uma polêmica com um escritor, como você falou nisso da entrevista, escritor de internet. Na época eu não acompanhava, mas por saber que é o Fred Alboni, coisa assim. E houve uma polêmica que ele falava muito bem, inclusive depois, quando soube da polêmica, eu fui atrás, saber quem era. E ele falava muito bem sobre sentimentalismo, paixão, romance. Falava muito bem sobre o seu relacionamento, sobre maturidade e assim, né? Bem pautas semelhantes às suas. E ele chegou a ser acusado, né, de agredir, na época não era namorada, era noiva, e houve todo, né, isso em torno também dos escritores se posicionando. Eu lembro que teve movimentação no Twitter, as pessoas tomando partido dele ou contra ele. Eu gostaria de saber de você, como você viu, na época você já era escritor, né, você já estava como escritor, como você viu isso, se você se posicionou ou não, se tivesse um posicionamento, qual seria o seu referente a isso? Primeiro, eu acho que com a internet as pessoas viraram juízes. As pessoas acabam apontando o dedo, falando coisas que antes de tornar Vitor da história à tona. Eu acredito que essa história do Fred Alboni é uma história muito delicada, que até então a gente não sabe o que realmente aconteceu. Então, assim, é até meio difícil a gente falar sobre essa situação. Eu parto do princípio que a gente sempre tem que acreditar na voz da mulher, que a gente tem que acreditar no que ela fala, até porque a gente vive numa sociedade em que muitas vezes tira a voz da mulher. Então, a gente tem que ouvir ela e a gente tem que esperar a justiça ser feita. Acredito que não sei como que tá esse processo, não sei se ele processou ela, se ela processou ele, mas é isso. Cabe a gente dar a nossa opinião. Não concordo com o que ele fez, não apoio, não é algo que eu faria, mas não cabe a mim dar a pena a ele. Quem deve dar a pena a ele são as pessoas que vão averiguar o fato, ver o que aconteceu, se realmente foi aquilo que aconteceu. Eu, particularmente, acredito, como eu disse, sempre vou acreditar no lado da mulher. Acredito nela, mas não sou eu que vou dar a pena. Então, eu não cheguei a me posicionar na internet, a falar abertamente sobre isso, porque mesmo... Eu lembro que na época eu falei que a gente sempre tem que acreditar na voz da mulher, mas eu não cheguei a ser incisivo quanto a criticar ele, a falar coisas, atacar ele, porque é algo que não sou juiz. Afonso, a gente gostaria de encerrar esse bate-papo te agradecendo por uma conversa muito boa, muito descontraída. A gente falou sobre temas sérios com uma leveza que a gente acredita passar para as pessoas de uma forma mais fácil de ser compreendida, como é esse mundo da escrita, até porque para as pessoas que querem iniciar, quanto mais a gente puder mostrar para elas de uma forma mais simples e assim, mais didática também. Você falou sobre várias coisas, vários desafios, os ônus e os bônus da profissão. Então, por isso a gente gostaria de te agradecer demais, desejar ainda mais sucesso na sua carreira, que venham vários e vários outros livros, e de já também te convidar, porque a gente está com um projeto de, logo no futuro bem próximo, estar fazendo esse tipo de vídeo em um estúdio, né? E aí, quando a gente lançar esse estúdio, a gente vai te convidar novamente para lançar, se possível, em primeira mão, o seu livro, né, nesse estúdio. E aí já fica aqui para você esse convite. Claro, vou topar na hora. Estou muito feliz. Obrigado por ter me chamado. Demorou um pouco, mas saiu. Estou muito feliz. Desejo muito sucesso para vocês, que o canal cresça bastante. E no que precisar de mim, eu estou à disposição. Certo, Afonso. Muito obrigada novamente. E foi um prazer, né, ter você aqui no nosso canal do Café de Lá.